Paz do Senhor para todos nessa noite, louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor vai mudar a sua vida. É isso mesmo que você ouviu. O Senhor vai mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles seus planos, aqueles seus projetos que você acha que tinha morrido, falecido, que você já não tinha mais nenhuma expectativa de vida, nesta noite o Senhor vai ressuscitar os teus sonhos. O Senhor vai ressuscitar os teus projetos. O Senhor vai mudar a tua vida e a tua história. Mas para isso você tem que assistir esse vídeo até o final, para você entender o que Deus vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Assiste o vídeo até o final e você vai ver o trabalhar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal Pregando o Evangelho da Salvação. Louvado seja Deus. Sabemos, amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, que Jesus, por onde ele passava, louvado seja o nome do Senhor, seguia atrás dele uma grande multidão. As multidões que seguiam Jesus eram em busca de solução dos seus problemas, em busca de um milagre, em busca de algo da parte de Deus. Então as multidões, elas seguiam a Cristo para isso, para solucionar os seus problemas. E nessa noite, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a situação do teu lar. Deus vai ressuscitar os teus projetos. Mas para isso, ouve até o final e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Vamos ler aqui o Evangelho de Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7 e versículo de número 11. Amém? Bendito seja Deus. Que diz a palavra de Deus: E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e o que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entrou a sua mãe, e de todo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou a seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinhas. Louvado seja Deus. Depois de Jesus, irmãos, ter feito um milagre na cidade de Cafarnaum, em seguida que ele saiu de lá, que ele tinha curado o servo do centurião por intermédio da sua fé, então Jesus ele se desloca de Cafarnaum para a cidade de Naim, que era mais ou menos 50 quilômetros de Cafarnaum para Naim. Então ali, louvado seja o nome do Senhor, quando Jesus ele chega ali à porta daquela cidade, e aconteceu depois que ia ele à cidade chamada Naim, e com ele uma grande multidão, e os seus discípulos uma grande multidão. E quando chegou perto à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de uma mulher, de uma mãe, que era viúva, e com ele uma grande multidão. Eu começo aqui, irmãos, a analisar o texto, e eu vejo, louvado seja o nome do Senhor, que aquela mulher viúva, louvado seja Deus, ela já tinha perdido seu marido, né? Então ali o único que restava da família, como era filho único, o seu filho,
Seu filho foi para ser sepultado. Ele morreu e ela ia de rumo ao cemitério para enterrar o seu filho. Ali representava, simbologicamente, os seus sonhos. Ali, simbologicamente, irmãos, significava os seus projetos. Tudo que aquela mulher tinha estava dentro daquele caixão. Então eu começo a entender, louvado seja Deus, que quando chegou Jesus à porta daquela cidade, que aquele povo vinha trazendo um defunto, louvado seja Deus, que ali, louvado seja o nome do Senhor, e aquela viúva, louvado seja o nome do Senhor, e com ela ia de rumo àquele cemitério para sepultar os seus sonhos, para sepultar os seus projetos, uma grande multidão. Creio eu que aquela mulher já ia triste, aquela mulher já ia desesperançada, aquela mulher já não tinha mais nenhuma expectativa de vida, louvado seja Deus. Porque assim, irmão, quando chega a morte, vemos que tudo acabou, que nada, a gente tem mais prazer naquilo, por quê? Porque a morte levou. Mas só que eu quero dizer para você nesta noite, que existe um que venceu a morte. Existe um que faz, aleluia, o defunto ressuscitar. Jesus, ele morreu, padeceu, ao terceiro dia ressuscitou, irmão. Jesus venceu a morte. Então a morte não teve domínio sobre ele. Vemos que quando Jesus chega na cidade de Betânia, a Bíblia vai nos dizer que Marta e Maria já estavam desesperançadas. Por quê? Porque 4 dias ali Lázaro já estava morto, já estava sepultado. Então quando Jesus ele passa de uma margem para outra, de uma banda para outra, que ele chega na cidade de Betânia, ali, louvado seja Deus, elas já estavam desesperançadas e disse: mestre, se o senhor não tivesse ido para aquela cidade, se o senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Então Jesus, pela sua infinita compaixão, pela sua infinita misericórdia, diz para elas: louvado seja Deus, aleluia, que esse milagre não é para a morte, mas sim para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu quero dizer para você nesta noite, você que já não tem mais nenhuma expectativa de vida, nenhuma expectativa dos seus sonhos, dos seus projetos, eu quero dizer para você que Deus nesta noite, Ele ressuscita os teus sonhos, Ele ressuscita os teus projetos. Aquilo que não estava dando certo, a partir de hoje vai dar certo. Mas para isso você tem que tomar posse e colocar sua fé em prática. Então Marta e Maria, louvado seja o nome do Senhor, começaram a ver o que Jesus, louvado seja Deus, começou a fazer. Então Jesus, ele diz: olha, tirai a pedra. Louvado seja o nome do Senhor. A pedra, meus irmãos, simboliza muitas das vezes a falta de fé, a falta de ânimo, a incredulidade. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé e saber que Ele existe, porque Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então você tem que entender, louvado seja Deus, que para Deus fazer o milagre acontecer, você tem que colocar exercício da sua fé. Você tem que praticar a sua fé. Então ali quando Jesus ele chega na cidade de Betânia, Marta e Maria, creio eu que já estava desesperançada, então Jesus diz: tirai a pedra. Então ali quando eles tiraram a pedra, Jesus diz: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz bem claro, irmãos, que o defunto ressuscitou, que Lázaro ressuscitou. Eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, tem coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que nós não entendemos, louvado seja Deus, que não é para me resolver, que não é para tu resolver. Existe coisas na nossa vida que acontecem, que Deus permite acontecer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Uma coisa eu quero dizer para você nesta noite, meu amado ouvinte, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, igreja do Senhor. Eu não sei qual a situação que tu está passando.
Eu não sei qual peleja tu está passando, não sei qual dificuldade tu está passando, mas uma coisa eu tenho certeza: o Deus que nós servimos, hoje, Ele ressuscita os teus planos, os teus projetos, para que o nome dEle venha a ser glorificado na sua vida. Então aqui da mesma forma aconteceu com esta mulher, com esta mãe, que já ia de encontro ao cemitério, e com ela a Bíblia chega bem clara a dizer que ia com ela uma grande multidão. Só que uma coisa eu entendo, irmão: quando Jesus ele chega, a morte ela tem que ir embora para que a pessoa venha ressuscitar. Existe um que é maior do que a morte. Para você que não sabe, amado, é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único. Olha o que a Bíblia diz: filho único de uma só mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então aquela viúva, aquela mãe, ela ia de encontro ao cemitério com uma grande multidão, com um caixão, irmão, para sepultar o que ela tinha mais de precioso, que eram os seus planos, que eram os seus projetos. Toda expectativa de vida daquela mulher estava dentro daquele caixão. E agora aquela mulher estava desesperançada. Aquela mulher já estava desacreditada. Quem é que não fica desacreditado tendo um familiar seu no caixão, uma mãe, vê o seu filho dentro de um caixão? Ela não vai ter mais nenhuma expectativa de vida. Mas uma coisa eu lhe digo com convicção e com certeza: mesmo que morra, Jesus torna a ressuscitar. Jesus ele diz: ainda que esteja morto, viverá. Basta somente uma palavra e o meu servo sarará. Da mesma forma, se levantará do caixão. Então aqui a Bíblia diz, no versículo número 13, quando Jesus ele vem de Cafarnaum, que vai adentrando na cidade de Naim, que ele vê aquela grande multidão, aquela viúva, creio eu que nos prantos de choro, louvado seja Deus, que tinha perdido seu filho, iria sepultar o seu filho, que simboliza os seus planos, os seus projetos, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus, vendo aquilo, o Senhor viu e moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Nesta noite, louvado seja Deus, o teu choro, Deus vai transformar em alegria, minha irmã. O teu choro, meu irmão, Deus vai transformar em alegria. Porque aquilo que você pensava que estava morto, Ele vai viver. É os teus planos, os teus projetos. A tua expectativa de vida hoje vive. Olha o que o Senhor disse. E chegando-se, tocou no esquife, no caixão. E os que levavam pararam e disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto se assentou e começou a falar. Eu quero dizer para você nesta noite, pela direção da palavra de Deus, quando Jesus ele chega, meu irmão, minha irmã, Ele faz as coisas dar certo. Ele ressuscitou aquele jovem, sabe por quê? Porque ele se comoveu. Ele sentiu a dor. Você sabe o que a pessoa se comover de íntima compaixão? Foi isso que Jesus ele fez. Tomou a dor daquela mulher para ele. Jesus sentiu a dor daquela mãe, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite Jesus ele está sentindo a tua dor. Jesus ele sabe o que tu está passando, amado. Jesus sabe o que tu está passando, minha amada. E nesta noite, louvado seja Deus, o Senhor ressuscita os teus sonhos. O Senhor ressuscita os teus projetos. O Senhor nesta noite, louvado seja Deus, Ele vai fazer o impossível dentro da tua casa, dentro do teu lar e dentro da tua família. Creia que o Senhor é poderoso para fazer tudo isso acontecer na tua vida.
Então veja só o que foi que aconteceu. E o defunto se assentou e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, glorificando a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou, e correu por toda a fama daquela cidade, que tinha se levantado um profeta, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, que aquilo que você pensava que estava perdido, hoje vive. Nessa noite, o Senhor está ressuscitando os teus sonhos, os teus projetos. Aquilo que você pensava que não ia dar mais certo, nesta noite o Senhor está ressuscitando. Como o Senhor ressuscitou o filho daquela viúva, a qual a viúva iria já de encontro ao cemitério com uma grande multidão. Sabe para quê? Para enterrar o seu filho, que simbologicamente simboliza os seus planos e os seus projetos, porque aquela mulher já não tinha mais o seu marido. Então ali ela tinha depositado toda a sua expectativa de vida no seu filho, mas o seu filho veio a falecer. Então creio eu que ela pensava dessa forma: o que será de mim agora? Mas uma coisa eu quero dizer para você, que o Senhor, Ele é o juiz dos órfãos e das viúvas. O Senhor cuida, louvado seja Deus, da causa dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Louvado seja Deus. E que nessa noite o Espírito Santo, Ele esteja falando ao teu coração. E que nessa noite o Espírito Santo encheu o teu coração de fé, encheu o teu coração de confiança, para que o Senhor nesta noite, Ele já ressuscitou os teus planos, os teus projetos, aumentando a tua fé nesta noite, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Louvado seja Deus. Creia, meu irmão, que o Senhor é poderoso para ressuscitar os teus planos, os teus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que não estava dando certo, hoje, a partir de hoje, começa a dar certo. Creia e coloque em prática, e você vai ver o que Deus vai fazer. Como Ele fez na vida de Lázaro, depois de 4 dias morto na sepultura, Jesus torna a Lázaro a viver. O filho da viúva de Naim, também dentro de um caixão, já o caminho ao cemitério. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo torna ele a ressuscitar. Da mesma forma, é com você, meu irmão, é com você, minha irmã, é com você, ouvinte da palavra de Deus. Nessa noite, o Senhor está ressuscitando aquilo que você pensava que estava morto, aquilo que você pensava que não tinha mais nenhuma expectativa de vida. O Senhor nesta noite, Ele ressuscita dentro do teu lar, dentro da tua casa, e tu vai ver as coisas acontecerem para a glória de Deus, e tu vai glorificar a Deus pelo que o Senhor tem feito e o que o Senhor vai fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E que nesta noite, louvado seja Deus. Fica aí, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Para o Dia das Mães, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui para ficar na memória. Louvado seja o nome do Senhor. Para o Dia das Mães. Que as mães sendo abençoadas hoje, com os planos e projetos sendo ressuscitados para a glória de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. E que Deus abençoe, meus irmãos. Você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Eu sou o pastor Antônio Evangelista, e fique na paz de Cristo. Louvado seja Deus. E se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu like, ó. Toque aí no sininho aí, as notificações, para toda vez que vai baixar um vídeo aqui no YouTube, você ser notificado. E mais um motivo para você se inscrever no canal. Tem vídeos aí, louvado seja Deus, para você dar uma olhada aí no nosso canal aí, você vai ver que Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, e que Deus tem plano e tem projeto para você. Amém? Se inscreva no canal, clique aí, louvado seja o nome do Senhor, e fortaleça o canal, para que o Senhor, Ele possa fazer uma grande obra na tua vida. Deixe o seu comentário. Tchau. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.